Rapaz, Pra gente aí. pra mim, agora é fácil falar, né? Mas pra mim não é nenhuma surpresa. A gente costumava falar entre comissão, entre coordenação, entre direção ali da base, que a gente estava tendo a oportunidade de trabalhar com um jogador desse nível, com um jogador de nível seleção, com um jogador de nível Europa, com um jogador de nível Chelsea. Eu tive a oportunidade de subi-lo quando ele ainda era 17 e ele se tornou titular no Sub-20 com todo o mérito, porque para mim é um jogador acima da média e não só naquilo que representa o futebol, né, nos aspectos voltados para o futebol, a parte cognitiva dele também é de entendimento de jogo, de espaço, é um jogador que está sempre tocando na bola, defensivamente, ofensivamente, você vai ver sempre ele tocando na bola e às vezes sem correr tanto. Então, e também fora de campo, sensacional. Eu tive uma grata surpresa quando eu chego no Vasco como supervisor, e aí desci os meninos, né, do Sub-14, ele ainda era Sub-14 em 2018, desci os meninos do Sub-14 e aí ajudavam, né, com material, sair do ônibus para levar para o vestiário, porque o Sub-14 não treinava em São Januário, treinava fora. E aí desciam os jogadores, bola, cones, enfim, material, né, do treino. E aí eu vi o Andrei, pegava bola, sempre carregando. O Andrei pegava bola. E eu sempre olhava aquilo e perguntei os amigos que estavam lá já há mais tempo. Falei, cara, sempre esse menino, quem é esse menino? Sempre ele que puxa. Não, esse aí é o Andrei. Esse é o Andrei que já está sendo convocado para a seleção sub-14. Ele é isso aí. E não perde, é sempre humilde. Ele é isso aí, ele vai vencer. E falaram para mim, eu comecei a observar, e é realmente isso. Ele sempre responsável, sempre humilde, fora de campo, uma cabeça muito boa, e acho que isso, somado ao futebol dele, não é nenhuma surpresa ele tá no Chelsea para mim. Eu tive a oportunidade também o primeiro jogo dele no profissional, eu era o treinador interino, né, no Carioca, porque 16 anos eu falei, pô, esse menino já merece entrar, já merece o gostinho de sentir o jogo do profissional. Mas não é nenhuma surpresa para mim. Eu acho que ainda vai mais longe. Ele vai dar alegria pra gente em Copa do Mundo de profissional. Maneiro. Então, vamos lá, ô Siston. A minha pergunta era justamente em cima dessa aí. Com o teu olhar de torcedor, quando você é torcedor do Vasco, quando você é ex-jogador do Vasco e ex-funcionário do clube na condição de treinador, você tem condições de ter uma visão ampla sobre o jogador. Aonde você acha que esse garoto vai chegar? Qual vai ser o limite dele no futebol? O Andrei? É? Eu acho que ele, como eu falei, ele é jogador de Copa do Mundo, jogador de estar aí sempre no próximo aí dos melhores no D10. Para mim, esse jogador. Esse jogador. Assim, o que eu vi ele fazer na base, e até me surpreendeu, porque eu tenho a preferência, eu tinha a preferência de utilizá-lo como 5, né? Como primeiro volante. Eu até, em 2001, quando ele sobe, né, que ele ainda era 17, eu puxei ele do 17, né, eu puxei. Quando eu falo o trabalho, eu gosto de não falar eu puxei, porque o trabalho sempre é em conjunto. Eu não fui campeão de nada, a coordenação foi muita gente. E quando a gente lá no momento de decisão, vamos subir esse jogador, existia uma dúvida assim, sobe esse jogador, mas ele tem que jogar de titular. Não faz sentido ele jogar 10 minutos no 20, tendo a possibilidade de jogar o tempo todo no 17, desenvolvendo contra Corinthians, contra São Paulo, contra Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro. Não faz. Então a gente tinha um cuidado de, além de dar treinamentos, né, na evolução dos jogadores, mas também esse cuidado de dar jogos, de dar jogos de nível alto, que trouxessem exigência. Mas eu falei, uma coisa que eu falei, eu lembro que eu virei para o Brasil e falei assim, Brasil, ele vai ser titular. E quem era o titular naquele momento, o 5 era o titular, o Rodrigo, que está jogando agora no profissional. Né? Eu falei assim, ele vai ser titular.
Nós vamos tentar colocar os dois juntos. Eu vou tentar colocar os dois juntos, o Andrei como 8 e o Rodrigo como 5. O Rodrigo 2 anos mais velho. Eu sabia que o Rodrigo também tinha potencial, mas sabia que o Andrei tinha um algo a mais do que ele, né? Então, eu falei, vai ser titular. E aí foi desenvolvendo, foi passando o tempo, e eu senti um pouco de dificuldade do Andrei, e junto a isso eu tinha o Marlon Gomes, né, o Marlinho, e o Buiu, que é o Caio Eduardo, que é o pensado do Vasco. Então, na minha preferência, juntando a característica do Andrei com o meio campo que eu queria formar, o Andrei se tornou titular como 5. Me surpreendeu positivamente, ele pisando muito na área, né? Fazendo gols, né? Tendo essa liberdade para ir, mas fazendo gols, se lançando, pisando na área, porque eu sabia que ele tinha característica muito boa de bola parada, né? De jogo aéreo, né? De tempo e de cabeceio, principalmente, em faltas laterais, ofensivas e em escanteios. Mas com a bola rolando, uma coisa que eu exigia muito dele, 2 situações que eu exigia, de finalização de fora da área e de inversão, né, de bola longa, de passe longo. Eu tentava botar isso na cabeça e treinar ele para isso, porque eu acho que isso era o que ia fazer ele ainda melhor. Então, mas voltando à tua pergunta, eu acho que ele é esse tipo de jogador. Ele é esse tipo de jogador que vai ali brigar no topo do futebol mundial. Lógico que existem vários fatores, né, que fazem chegar lá, mas eu acho que se ele seguir com o futebol que ele vem apresentando e com a cabeça que ele sempre teve, ele tem grande chance de figurar lá em cima. O Siston, eu vou rolar a bola para o Vini, mas eu preciso fazer essa pergunta ainda sobre o Andrei. Esta sexta marca o início da trajetória do Ramon Menezes como técnico da seleção brasileira. Eu não gosto dessa história de interino. Porque o fulano interino. Não, interino não, ele é técnico, porque não existe curso, faculdade e certificação da CBF para ser interino. Ou você é técnico ou você não é. Então o Ramon, ele é o técnico da seleção brasileira. Se ele vai ser técnico por um período curto, é uma outra história. Eu acho que também usar o termo tampão, tapa-buraco, eu acho que é uma forma até pejorativa de se referir a um profissional. Quando a gente fala do Andrei Santos, e você fala por seleção, fala Copa do Mundo, é prematuro projetar um ciclo 2024 para ele, perdão, 2026, que é Canadá, Estados Unidos e México, ou a gente tem que começar a projetar 2030 para ele? Olha, vem firme. Eu projetaria 2026. Eu projetaria 2026. Eu acho que a evolução dele no período de 17 para 20 foi muito, muito, muito boa. 20 para o profissional, essa caminhada dele no profissional, muito boa. O sul-americano que ele faz sub-20, jogando como volante, sendo um dos co-artilheiros do campeonato. E não só artilheiro, não só ofensivamente, mas as atuações dele. Eu acho que, se não me engano, ele teve apenas um jogo que ele foi um pouquinho do que ele podia render, se não me engano, não foi Uruguai, foi Colômbia, não, foi Paraguai, acho que foi Paraguai. Enfim, teve um jogo que eu achei que ele realmente foi um pouquinho abaixo do que ele vinha apresentando, mas o sul-americano dele foi maravilhoso. Então, eu acho que, pensando nisso, e não é à toa que ele vai para o Chelsea, eu acho que dá para sim projetar 2026. Em que situação que ele chega, é muita coisa, E quero deixar aqui para aproveitar e mandar um abraço pro Ramon e desejar. Já falei com ele pessoalmente, Ramon, tive a oportunidade de jogar com ele, falo com ele de vez em quando aqui pelo telefone, e desejar, né, boa sorte, que Deus abençoe muito esse trabalho, não sei se só desse período, né, dessa convocação, mas de coração que ele faça um trabalho bom. Eu espero que ele consiga dar uma resposta positiva. Está preparado para isso? Vem se aperfeiçoando, e eu tenho muita torcida por ele.
É um cara que merece muito. Um cara que me ajudou muito na minha transição.